Oi, paz e graça. Meu nome é Valnei Patrocínio. Eu sou presbítero na igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágios, ligada a Conadeb, que a gente chama mais de Ministério Madureira, situado em Cariacica, Rio Marinho, o bairro Cariacica, Espírito Santo. Eu queria fazer uma reflexão nesta hora, nesta live, mas uma reflexão bíblica. Desde já, se alguém acessar, alguém parar e ver e pensar que vai rolar aqueles papos que Deus vai entrar na sua casa, vai mudar seu quadro, não é esse o meu objetivo. Eu vou aqui transmitir uma palavra de Deus. Eu sei sim que a palavra de Deus ela pode transformar a vida de quem ouve e a vida da família de quem ouve aquela palavra devido ao testemunho pessoal de mudança na vida de quem para ouvir a palavra de Deus. Mas eu sei que isso é feito mediante a fé de quem ouve, acredita e coloca em prática. Que a palavra de Deus, que a obra de Deus não é uma mandinga. Eu não vou aqui dizer abracadabra e tudo vai mudar na sua vida. Não é assim que funciona. Eu quero fazer uma reflexão sobre os obreiros de Deus. Eu encontrei dificuldade de colocar um tema por causa da abordagem. Eu quero falar sobre as pessoas que são chamadas por Deus, as que são chamadas pelos homens e os oferecidos para fazerem a obra de Deus. Todos esses envolvidos no quesito querer fazer a obra de Deus, querer ser instrumento na presença de Deus. E nada melhor do que a Bíblia, tendo assim ela como regra, para nós fazermos a nossa meditação sobre ela. E a leitura que eu tenho como base é João capítulo 4, dos versículos 31 ao versículo 38. Mas antes de eu fazer a leitura, eu vou fazer uma crítica. E vou depois fazer várias outras vezes essa mesma crítica que eu vou fazer agora. A Bíblia, ela é o livro mais vendido, mas eu não sei falar com a propriedade legítima da situação, mas há uma argumentação de pesquisa de que é o livro menos lido. E como se isso já não bastasse, virou febre agora todo mundo mostrar que tem um grande arsenal de livros extra-bíblicos, de comentários bíblicos, seja ele quem for, seja um pregador famoso, seja um pregador regional das nossas igrejas, mesmo que a gente frequenta. E a gente vê que isso tudo é uma mentira. É verdade ter o livro, mas é mentira o cara ser um leitor. Porque é impossível que alguém leia a Bíblia, lê livros extra-bíblicos e fala a mesma coisa. É sempre aquele chavão. Ele pode ler o texto que for, que vai girar no seguinte questão: você não veio aqui nessa noite porque você quis vir. Deus te trouxe aqui. E Deus vai fazer uma obra na sua vida. E não sei, pega na mão do teu irmão, faz isso, faz aquilo. Só gira em torno disso. E é 1 hora dessa palhaçada. Aí você fica tentando, poxa, por que o cara leu a Bíblia? Por que ele leu aquele versículo? Por que ele deu um tema? Por que ele fez uma proposta de mensagem e não desenvolve a mensagem? É simples. Primeiro, ele não lê Bíblia. Até deixa batido, né? Não lê Bíblia. Mas vamos supor que ele gostasse de ler outros livros, igual um monte de livro que vez ou outra a gente vê um montão de pessoas aqui no Facebook mostrando que lê, aí você convida o cara para pregar, é a mesma ladainha de sempre.
Aí se você pegar um vídeo que ele gravou em outro lugar, ele falou essa ladainha lá, grava lá, foi lá, e foi em todos os lugares a mesma falação. Ele só leu texto diferente e falou a mesma coisa porque ele não tem argumento, não tem palavra. E por que não tem palavra? Porque não gosta de ler a palavra. Mas a gente vai fazer aqui a reflexão. Eu vou fazer a leitura e depois fazer a exposição do pensamento. Tá? Então isso aqui é uma mensagem temática. Ela não é uma mensagem expositiva. Eu não tenho a intenção de expor o texto em si. Se você caçar no YouTube meu nome, alguma coisa lá, o presbítero Valnei, patrocínio, você vai encontrar eu fazendo a exposição de texto, com mensagem, ou então, que é a que eu mais gosto de usar, que é a temática. Mas nesse momento eu vou usar a temática para poder abordar os vários sentidos da chamada. Eu vou repetir: chamados por Deus para fazer a obra, chamado pelos homens para fazer a obra de Deus e oferecidos para fazer a obra de Deus. Será que algum desses critérios aqui está errado? Será que só funciona quando Deus me chama? Será que quando os homens me chamam para fazer e eu aceito essa chamada, está errado? Será que eu não posso me oferecer para fazer a obra de Deus? Eu tenho que ficar esperando até Deus me chamar. Aí eu espero 1 ano, 2, 3, 20, 30, 40, 50, 60, 70, acabou a carreira. Não, irmão Valnei, mas Moisés começou a fazer a obra aos 80 anos. Nós não vivemos no tempo de Moisés. E o próprio Moisés escreveu que a duração de uma vida é de 70 a 80 anos. Quem passa disso, meu amigo, é canseiro e enfado da carne. Então, ou é agora, ou é nunca. Leiamos o texto. Para quem se disponibilizou a procurar o texto, ou se tem alguém acompanhando. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. E eu vos envio a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. De cara aqui, uma coisa a gente tem que separar é essa mitologia que existe na igreja do ganhador da alma. Alguém prega na igreja, faz o apelo, vem à frente: nossa, fulano é ganhador de alma. Você reparou? Pode chamar ele que toda vez vem vidas aqui na frente. Aí o cara não pensa que antes desse cara chegar aqui na frente, depois de ouvir realmente uma belíssima mensagem por alguém que realmente é usado por Deus, que eu também não vou tirar os méritos da pessoa, menosprezando, porque de repente é uma pessoa que busca Deus de verdade, mas antes disso, esse cara que chegou até ali tem um amigo que é crente, um parente, ou pai, mãe, irmão, que estão intercedendo e orando por ele, e há anos estão evangelizando ele, há anos estão semeando a palavra nele. E aí chegou o dia da colheita, outra pessoa colheu. É como se outros não tivessem orado, é como se outros não tivessem semeado, fora outros cultos que ele foi e que também foi semeado a palavra de Deus. Aí a gente cria essa mitologia do ganhador de almas. E aí tem aquelas pessoas, né, que às vezes durante uma ministração ou outra ganham a vida, ou quando faz o apelo alguém vem à frente. Rapaz, sai da frente, você vai tomar porretada, porque o cara acha que ele é o tal, e aí ele vai fazer aquele discurso sobre temos que ganhar almas.
Quem dera se fosse assim tão simples. E a Bíblia deixa bem claro que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Nós somos apenas canais. Um planta, o outro colhe. Essas mesmas palavras aqui de Jesus são ditas por Paulo lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, quando ele deixa claro sobre a questão também do galardão, daquele que plantou e daquele que colheu. Tem gente que não é vista, só é vista aquele que está à frente. Mas tem pessoas que você não faz a menor ideia que serão tão galardoados quanto aqueles que você não vê. Mas voltando aqui ao raciocínio do que nós estamos falando, é o que nós vamos dizer aqui. Então Jesus aqui no quadro, ele fazendo esse discurso, porque depois, se a gente for ver no contexto aqui, ele teve um diálogo antes com a mulher samaritana. Aquilo mexeu no seu emocional e ele não tinha mais apetite naquele momento, devido à dificuldade que ele viu naquela mulher e o reconhecimento dela de sendo ele o Cristo. Então o Senhor ele faz um apelo: rogai ao Pai que envie obreiros. Aqui a seara é muito grande, mas ela tem poucos obreiros. Aí a gente pensa no tempo de Jesus, a gente pensa no tempo de hoje, e você vai em cada esquina, e até aquele ditado que diz assim, que em cada esquina tem um bar e uma igreja. E tem gente que fica bravo porque tem igreja. Não é gente do mundo, não, é crente com raiva de que se levante mais igrejas. Quem dera se levantasse ainda mais ainda. A grande tristeza é que de repente algumas igrejas têm estratégias que os distancia de Deus, mas isso aqui é um outro assunto, um outro fato. O que eu quero dizer é que é bom ter igrejas, é bom ter obreiros, é bom se levantar cada vez mais vidas, mas a gente vive num tempo de uma grande competição. Tem gente doido para sufocar o ministério de outra pessoa, doido para atrapalhar o crescimento espiritual de outra pessoa, porque ele quer ser a estrela da igreja, a estrela dos cartazes, o grande pregador, a pessoa que é elogiado por todo mundo. E se vanglorie de que esse sim foi chamado por Deus e que alguém tem que ser esperado, chamado por Deus. E essa é a minha primeira abordagem que eu vou fazer aqui, sobre ser chamado por Deus. Irmãos, na Bíblia Sagrada, nós vemos grandes profetas que foram chamados por Deus. E o chamado de Deus na vida deles não foi apenas eles do nada chegarem e dizer: ó, Deus me chamou e me mandou fazer uma obra. Não, eles tiveram uma experiência, eles tiveram uma visão, eles tiveram um arrebatamento, algo sobrenatural que mostrou que havia uma chamada na vida deles. Quando eu pensei em fazer essa mensagem, o personagem que eu ia tomá-lo como central seria o profeta Isaías. E ia usar o versículo 8 para falar, mas eu achei mais interessante João, capítulo 4, ali do versículo 31 adiante. Porque aqui em Isaías, capítulo 8, depois de uma grande experiência que Isaías tem com Deus, ele, no ano em que morreu rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do Senhor enchiam o templo, ele viu os serafins acima, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele faz uma confissão pessoal e uma intercessão pela nação. Pela nação não houve uma resposta naquele momento, mas naquele momento houve uma resposta para ele, em que um dos serafins sai do momento da adoração, pega uma brasa viva como uma tenaz, queima-lhe a boca e purifica os seus lábios. E depois de todo esse acontecimento, ele ouve essa voz, ele ouve a voz da Trindade, que no versículo 8 diz assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ficou difícil para ele dizer não, porque ele viu a realidade. Não era uma coisa que ele aqui, para quem não sabe quem era Isaías, ele era um sacerdote. Então constantemente ele estava ministrando. Às vezes você vai falando sobre Deus, mas ter uma experiência com Deus, e todo mundo vai ter. Todo mundo que tiver fé e quiser terá uma experiência grande com Deus. Você vê que não são apenas palavras,
não são apenas letras faladas, mas o Deus com quem nós nos relacionamos, ele é real e ele se manifesta. É claro que para cada um ele se manifesta de uma forma diferente. Então ele se manifestou mostrando a Isaías que ele não era apenas uma obra literária, como as demais crenças de outras nações pagãs, mas ele era um Deus real. E ele convoca-lhe para uma grande missão. Ele diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, ele foi chamado por Deus, e a semelhança dele, todos que foram chamados por Deus, a gente vê neles um sinal, como por exemplo, na vida de Moisés. Na vida de Moisés. Moisés, a princípio, tentou fazer a obra de Deus. Ele não teve um bom êxito quando viu seus compatriotas serem agredidos por um egípcio. Tentou fazer justiça com as próprias mãos. Fugiu. Anos depois, 40 anos depois dessa fuga, Deus aparece para ele no monte Horebe, em que ele apacentava um rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele vê uma visão, ele se volta para olhar aquela visão. E ele observa que a sarça, ela pegava fogo, ela não se consumia. Diante daquela sarça, um anjo sai e conversa com ele. É outra coisa extraordinária. Extraordinária. Então, quando a gente pensar em alguém que é chamado por Deus, legitimamente o cara é chamado por Deus, haverá uma visão, haverá uma manifestação espiritual. Isso houve na vida de Abraão, isso houve na vida de vários outros homens de Deus, que quando foram chamados por Deus, não foi apenas eles disserem: eu senti no meu coração que eu fui chamado por Deus. Não, não houve isso. Houve visões, como Ezequiel, que viu visões de Deus, ou como o profeta Jeremias, que teve um diálogo com Deus. Eu creio que ali foi num sonho que Deus dialogou com Jeremias. Deus dialogou com ele, mostrando-lhe aquela chamada divina. Então, foi chamado por Deus. Nem era o querer dele, até porque Jeremias estava estudando para se tornar um sacerdote, era de uma família, de uma linhagem sacerdotal. E isso fez com que ele fosse abandonado pelo seu pai, rejeitado pelo pai. Ele, inclusive, não pôde constituir o noivado que iria ter e casar-se posteriormente, por causa da obra a qual ele tinha que fazer. Então, chamado por Deus, eu quero que você entenda que toda pessoa que verdadeiramente é chamada por Deus, ele tem uma experiência com Deus, uma experiência, ou seja, uma visão de sonhos, uma revelação, uma coisa pessoal que realmente faz aquilo brotar no seu coração e mostrar-lhe que Deus tem algo diferenciado na sua vida. Uma pessoa não percebeu isso na vida dele, que foi José. José, filho de Jacó, teve uma visão daqueles feixes de galhos grandes que se dobravam diante do pequeno, o pequeno que representava ele. Ele não entendeu aquilo, mas era uma chamada de Deus na vida dele, que Deus o colocaria, o elevaria. E os acontecimentos que se deram não foram de forma normal, mas Deus o conduziu por meio da tormenta e do sofrimento até ele chegar na posição que Deus o queria. E assim como foi no sonho, assim como foi na chamada, aconteceu. Os irmãos tiveram que se prostrar diante dele, que se tornou o governador do Egito, segundo o homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas de Faraó. E quando Deus tem uma chamada de verdade, ela acontece. Ela acontece, não há como parar, não há como deter, não há como lutar contra esta chamada de Deus. Agora, eu quero
falar também de uma outra chamada pelos homens. Sabe por quê? Você tem dúvida se Deus chamar uma pessoa, vai dar errado? Melhor, eu não vou partir para outra não, eu vou fazer melhor. Eu vou explicar aqui uma coisa aqui. Eu vou continuar na chamada por Deus. Você acredita que se Deus chamar um homem pode dar errado? Afinal, Deus prepara tudo. Não é assim? Não é essa nossa fé? Até parece que não depende de mim. Por exemplo, de eu corresponder ao que Deus quer de mim. Não basta ter a chamada, eu preciso corresponder. Moisés, por exemplo, quando foi chamado por Deus, ele relutou e Deus insistiu muito com ele até que ele cedeu a Deus. Agora, tem pessoas que foram chamadas por Deus, aceitaram o chamado de Deus e até um certo ponto da sua vida eles corresponderam, mas depois não corresponderam mais e infelizmente fracassaram no ministério. Não basta Deus chamar, nós temos que corresponder à chamada de Deus, senão nós corremos o risco de fracassar no ministério. Não importa se você vai pegar esse livro doido de calvinista e achar que já está tudo preparado, que aquilo que Deus designou vai acontecer, e eu não estou querendo ignorar que na Bíblia fale de predestinação, de presciência. Não vou nem entrar nisso não, porque Bíblia é uma coisa, posição teológica é outra. Mesmo que alguém disser que não é. Eu não sou nenhum menino, eu não comecei a estudar a Bíblia ontem, nem de ontem não. Foi em 1994. Então, há uma enorme diferença. Então a Bíblia, ela deixa claro, Deus pode chamar, mas se eu não corresponder, pode dar tudo errado. E se tem uma figura bíblica que nos mostra isso, é a figura do rei Saul. Saul foi chamado por Deus. Talvez na sua concepção não, que é o mundo de pensamento de muita pessoa. Daí você vê que eu vou te repetir, tem gente que não lê Bíblia. O cara vai pregar e não lê Bíblia. Porque se o cara lesse Bíblia, lesse os capítulos 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, ele veria Deus na vida de Saul de uma forma tremenda. Tremenda. No capítulo 9, ele vai ver as jumentas do pai de Saul sumindo. E o pai dele convocando tanto Saul quanto o outro moço para buscarem essas jumentas. Aí tem uma grande narrativa aqui que eu não vou ler para não tomar tempo, mas eu vou ler os versículos 15 ao 17, que é onde tem o encontro entre Saul e Samuel. E aqui nos revela a primeira revelação de que Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. As pessoas confundem, sabe o quê? Que o povo estava cansado de ter um juiz. E o povo escolheu ter um rei. O povo quis ter um rei. Aí as pessoas, como não gostam de ler a Bíblia, confundem o fato de querer ter um rei, que eles queriam que Saul fosse rei. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles não queriam mais serem administrados por juízes, queriam ter monarca como outras nações. Aí Deus vai lá e escolhe Saul. Ouça o texto. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 diz assim: porque o Senhor o revelará aos ouvidos de Samuel, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Então Deus chamou, Deus escolheu
Saul para ser rei. Se você gostar, ele foi escolhido. Se você não gostar, não foi escolhido. Então, rasga essa página da Bíblia. Ou pelo menos não seja preguiçoso e vai pregar sem ler a Bíblia. Porque fica difícil. Sabia que tem pessoas que não sabem ler e escrever, que às vezes está na igreja, depende de você. Tem pessoas que não têm o tempo que você tem. Eu vou me referir a pregador. Eu até tenho assim um certo... Quando alguém não é um obreiro, dou até um desconto. Mas obreiro, cara, está de brincadeira. Obreiro quer ser pregador, quer pregar a palavra. Tem gente que não é ainda nem obreiro, mas quer ser pregador. Mas o livro do cara é um YouTube, que ele vai ouvir a mensagem. Ele não quer saber se o pregador está falando verdade, mentira, se é a visão do pregador ou não. E aí ele sai repetindo aquela mesma ladainha nos cultos, aonde o mais importante é pega na mão do irmão, vira para o irmão, profetiza para o irmão. Cara, há uma riqueza enorme aqui na Bíblia. Há uma riqueza enorme aqui. E continua mais sobre Saul, sobre o chamado de Saul. No capítulo 10, ele é ungido como rei de Israel. Se aqui a gente no capítulo 9 percebe que Deus trabalhou no sumiço das jumentas para ele ter um encontro com Samuel e via tornar-se, receber a chamada para ser o rei de Israel, aqui diz assim, vou ler só alguns versículos, tá? Então tomou Samuel um vaso, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Aí vou dar um salto aqui, para o versículo 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Olha o trabalhar do Espírito Santo na vida deste homem quando ele recebe a unção, porque no Antigo Testamento era assim, derramava o azeite, o Espírito Santo entrava sobre a pessoa. É claro que não é de qualquer um, tinha muita gente que recebeu o azeite sobre a cabeça, o Espírito Santo nunca desceu sobre eles. É outra conversa, é outra história, mas aqui na conversa sobre Saul, derramou-se o azeite e ele profetizou. No versículo 9 está escrito assim, sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Deus mudou o coração de Saul. Ele já tinha uma timidez, se você for ver lá na consagração dele, ele se escondendo atrás da carroça, tal, toda aquela cena, mas Deus mudou o coração dele, cara. Ele não era o mesmo cara. Ali ele estava correspondendo a Deus. E aqui vai surgir mais uma coisa que as pessoas confundem, porque o gosto pela leitura é tenso. Deus coloca Samuel diante do povo para ver o que o povo achou da escolha de Deus. E o povo aclamou, o povo gostou. O rapaz era alto, era bonito, era formoso, tinha porte de guerreiro. Então, aí eu vou ler a partir do versículo 22 daqui ainda no capítulo 10. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era o mais alto do que o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor tem elegido, a quem o Senhor, Deus elegeu como rei. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Houve unanimidade aqui? Se você continuar a leitura, você vai ver que não. Quando você chega no versículo 27, você vai ler a seguinte coisa. Mas os filhos de Belial disseram,
é este que nos livrará, é este que nos há de livrar? E os desrespeitaram, e não lhe trouxeram presente, porém ele se fez como mudo. Ou seja, filho de Belial, no caso aqui, não é filho do capeta, filho do demônio, não. São pessoas assim, referência a pessoas malignas, pessoas perversas, pessoas rebeldes, sem compromisso, pessoas, né, que nunca estão satisfeitos, pessoas que só pensam em si. E gira por aí em torno a compreensão de filhos de Belial, não tem nada a ver com filho de capeta, tá? Mas acontece que esses homens aqui, essa parte de Israel, não concordou com Deus. Eles não concordaram, não era com Saul. A rejeição ali não é Saul, é a rejeição ao que Deus escolheu. E sabe o que Saul resolveu fazer? Se fez de mudo. Cara, Deus tinha mudado o coração daquele homem de tal maneira que é tipo assim, se a gente fosse fazer uma aplicação espiritual, não é o objetivo aqui, eu vou partir para outras coisas, mas ele estava tão cheio de Deus que as pessoas que estavam ignorando ele fez diferença para ele. Ele se fez de surdo, deixou para lá. Aí no capítulo 11 vai mostrar uma batalha com os amalequitas, com os amonitas. E haverá uma grande vitória naquele dia. Novamente, eu não vou ler o texto todinho, não. Se você não for preguiçoso, lê em casa. Eu já li esse texto todinho. Eu só separei coisas importantes para te mostrar que uma pessoa chamada por Deus, e eu quero que você perceba aqui que ele foi chamado por Deus, foi mudado, foi transformado. Ele foi transformado. Mudou seu coração. Aqui esse capítulo 11 então mostra uma coisa espetacular de Saul, porque após a vitória, após ele vencer os outros povos, né, o restante do povo hebreu, quando viu que realmente ele era um grande líder, falou: cara, a gente não pode aceitar alguém que rejeita esse rei. E todos quiseram matar aqueles homens que não aceitavam Saul como rei de Israel. Versículo 12 do capítulo 11, versículo 12. Então disse o povo a Samuel, que não queria aceitar Saul como rei, tá? Não queriam aceitar Saul como rei. Eu sempre erro essa conjunção de palavras. Então eles acharam assim, após a vitória de Saul, que deveriam matar as pessoas que rejeitaram a Saul. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e o mataremos. Olha só, ele se dispôs a matar as pessoas que rejeitaram Saul como rei. E olha a resposta desse homem cheio do Espírito Santo. Olha a resposta desse homem cheio de Deus. Esse homem estava correspondendo a Deus. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje, versículo 13, tá? Pois hoje tem obrado o Senhor um livramento a Israel. Cara, ele perdoou aquele cara. Ninguém consegue perdoar ninguém se o Espírito Santo não estiver nele, cara. Como que você vai me dizer que foi os homens que escolheram ele, assim, no caso? Apesar que depois eu vou te mostrar coisas lindas sobre quem também é escolhido pelos homens. Mas não é o caso de Saul. O caso de Saul que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Você viu essas coisas lindas dele aqui? Esse foi o período que ele andou com Deus. Esse foi o período que ele correspondeu. Que qualquer um de nós pode viver isso. Corresponder a Deus. E assim Deus está atuando em nossas vidas. Mas chegou um ponto que esse homem começou, o orgulho começou a subir, se sobressair da sua vida. E ele começou a tomar decisões por contas próprias. No capítulo 16, meu Samuel, a gente já vê o desgosto de Deus. Quando no versículo 1 do capítulo 16 diz assim, ó, até quando? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Nesse capítulo 16, Deus já tinha rejeitado ele, sabe por quê? Ele era o típico cara que começou a tomar decisão por conta própria. Ele recebia uma instrução. Deus falava com Samuel falava com ele, e ele deveria agir. Aí ele começou a agir pelas metades.
Como, por exemplo, era para ele matar um rei, destruir tudo. Desde criança, animal e gado, ele vai lá e separa os gados e permite que o rei viva. Aí Samuel ouviu o rugido dos animais, foi lá: o que você fez, cara? Aí matou o rei que deveria ter sido morto. E dali para frente foi essa a relação de Saul com Deus. Ele parou de corresponder, ele parou de obedecer. Sabe qual é o pior? Não é ele não obedecer, que ninguém é perfeito. Se você observar o reinado de Davi e o reinado de Saul, Davi errou mais do que Saul. Davi errou mais do que Saul. Mas sabe qual é o grande problema de Saul? Saul nunca pediu perdão. Saul nunca disse: cara, eu errei. Então ele deixou o orgulho entrar no coração dele. E é isso que nós não devemos deixar acontecer. O orgulho entrar no seu coração. Deus pode chamar sim. Você ter uma grande chamada de Deus sim. Mas se você começar a se sentir acima dos outros, se você parar de rejeitar conselhos de pessoas mais experientes, se você parar de ouvir, de repente você pode ter surpresas desagradáveis. Mas eu vou partir agora para uma outra etapa. Chamado pelos homens. E vou fazer uma pergunta retórica, é óbvio. Isso só pode ser retórica. Você não tem como me responder mesmo? Pode alguém ser chamado pelos homens e ele produzir bons frutos para o reino de Deus? Será que alguém que é chamado pelos homens, alguém que Deus não foi lá e não chamou ele, não deu uma visão, não deu uma revelação, não se mostrou a ele, mas alguém ouviu, gostou do testemunho dele, ou talvez não foi pelo testemunho, foi pela bravura, e o escolheu? Esse cara chamado pelos homens, ele teve êxito na obra de Deus? Eu vou adiantar aqui porque está bem ficando longo esse vídeo, mas eu vou definir ele todinho. Mas eu só vou adiantar. O difícil de não ler os textos é porque algum engraçadinho depois vai dizer: não, mas não está escrito isso na Bíblia. Não, não é assim que está escrito. Isso que é o problema. Mas Jefté, João Marcos e Timóteo foram chamados pelos homens. João Marcos para mim foi o mais atrevido. Não vou colocar João Marcos como chamado pelos homens, não. Vou tirar ele dessa lista. Vou deixar só Jefté e Timóteo. Timóteo não foi especificamente chamado por Deus. Na verdade, Deus não chamou. Se você for ver na Bíblia, principalmente nas cartas paulinas escritas, você vai ver uma confirmação de chamada. Você vai ver que a imposição da mão do presbitério concedeu a ele autoridade. A imposição das mãos de Paulo concedeu autoridade. Após o ingresso dele na obra, houve profecias. Reparou como é que é? Isso aqui eu vou te falar de igreja pentecostal. Se você chegar na igreja pentecostal, você ficar todo um bobão lá quietinho, ninguém fala nada. Ninguém diz: oh, Deus manda te dizer que você vai assim, assim, assim. Não é claro que na igreja tem muitos que pegam um cara assim, que você não vai dar nada por ele, as pessoas vão entregar essa profecia e depois ele se torna um grande pregador. Grande pregador que eu estou falando, gente, é igual eu moro aqui em Cariacica do Espírito Santo. Eu, para mim, tem muitos pregadores aqui do que tem espalhado pelo mundo afora. Eu detesto ouvir muitas mensagens no YouTube que os caras falam a mesma coisa, é a mesma baboseira. Se for de cara que lê Bíblia, se for ler a Bíblia, aí tem uma coisa real ali para dizer. Coisa linda, coisa de Deus. Mas
Normalmente, as pessoas fazem isso quando você começa a pregar. Se você vai dar uma saudação, nossa, Deus te chamou para pregar. Se você se atreve a lá e cantar o nome da harpa, nossa, Deus te chamou para ser cantor. Aí parece que a obra de Deus só se divide assim, cantar e pregar. Mas como também não é um assunto, eu não vou desenvolver isso aqui não. Vou partir para outro, vou partir para isso aqui mesmo. Atos capítulo 16, a partir do verso 1, está escrito assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Aqui a gente está vendo aqui um homem chamado pelo homem. Timóteo não foi chamado por Deus. Paulo passou nessa localidade de Derbe e Listra e observou um jovem com um bom testemunho. Ele dava um bom testemunho. Era uma pessoa de caráter, alguém que perante a sociedade ali era bem visto. Aí o que Paulo fez? Paulo o convocou para estar com ele. Paulo, no caso, o tutelou. E a gente vai ver que ele se tornou um grande discípulo de Paulo. Inclusive, ele dá sequência ao legado de Paulo. Após a morte de Paulo, para quem tiver acesso a livro de história, você vai verificar que ele deu sequência. Tudo que Paulo recebeu, Paulo transmitiu para ele. Tudo que Paulo recebeu, transmitiu para ele. E ele se tornou um grande representante do reino de Deus à moda paulina. E sabe, tem um conselho que Paulo dá a Timóteo, que é muito peculiar à nossa meditação aqui, que está em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Aqui você entende na leitura o seguinte: não está escrito assim, procure apresentar-te a Deus para Ele te aprovar. Não está escrito isso. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É você que tem que se aprovar. Como que eu faço isso? Me preparando para ser um obreiro. Então, quando a gente lê aqui as cartas paulinas que fazem cobrança daquilo que tem que ser um obreiro, eu tenho que prestar atenção nessa leitura e procurar colocar isso em prática na minha vida. Tem coisas aqui que são históricas, que não vai ter como você colocar hoje, porque faz parte lá do tempo de Paulo. Mas naquilo que não é temporal lá, tempo dele, que você pode colocar aqui, você vai. Mas uma coisa muito interessante é você ser fiel ao seu ministério, fiel à sua liderança, ser alguém, não é um capacho, não quer dizer que você vai concordar com tudo que as pessoas vão falar, mas pelo menos seja educado na hora de não concordar com alguma coisa. Não faça motins. Não. E outra coisa, procure estudar a palavra de Deus. Primeiro, lê a Bíblia, cara. Você pode até fazer um curso de teologia, e hoje o negócio está tão sério, tão... Você sabia que eu sou bacharel em teologia e não fiz bacharel nenhum? Eu nem uso essa porqueira porque eu sei que isso é falso, cara. É claro que a intenção do cara que me vendeu essa porqueira é verdadeira, porque eu vi na internet curso online para se tornar, estudar bacharel, aí veio todo aquele material com prova, mas cara, o que eu sei sobre a palavra de Deus é muito mais do que aquelas folhas que foram me entregues. Se não vier uma coisa superior àquilo que eu já sei, para mim, aquilo ali é matéria primária, é o beabá da fé. Eu não precisava ter gasto dinheiro com aquilo. Então eu não vou me atrever a dizer que sou nenhum bacharel livre.
Eu faço isso até de zoação, eu tenho um blog, aí eu acabo usando ali, mas eu sei que no fundo eu não sou isso. Eu sou um cara comum, que estuda bastante, não estudo em escola, eu gosto de comprar livros, eu não tenho essa paciência de ficar esperando 1 milhão de anos para obter uma informação que é só pegar um livro e ler ele do início ao fim e ter a resposta, do que ficar um bobão na minha frente lá. Não, bobão, desculpa os professores, tem gente que é corretíssimo, mas tem gente que quer fazer mistério. Eu odeio mistério. Eu gosto de pessoas assim que são diretas. Você quer falar uma coisa, você fala, do que ficar enchendo linguiça, aí gasta horas e horas enchendo linguiça, e quando falta 10 minutos para poder terminar aquele prazo que você tem, aí você vai lá e fala sobre o que quer falar. Aí diz, nossa, não, precisava de mais tempo. É igual o professor de escola dominical que pega a matéria e enche de linguiça o tempo inteiro e não ensina nada. Aí depois tem coragem de dizer que precisávamos de mais tempo. Mais tempo para quê? Se o cara não estudou aquilo e não aplicou a bendita da matéria. Assim você vai encontrar muitos cursinhos. Eu já fiz curso presencial, que foi o curso como é que se fala o nome? Básico, é o básico do básico. Eu fiz o básico do básico. Aprendi o básico do básico, porque também o que eu aprendi ali eu já sabia de cor salteado. Eu só fiz porque eu tinha umas pretensões no meu coração que depois aquilo passou. Mas voltando aqui, a gente tem que se apresentar como obreiro. Sabe, Timóteo foi chamado por Paulo, mas você entende uma coisa, o ministério de Timóteo só funcionou porque ele se esforçou. Ele atendeu, ele tinha que, a gente entende nas cartas paulinas a Timóteo, que ele tinha problema de timidez. Paulo teve dois, vamos colocar que fosse dois caras jovens, no 3, né? Tito também, mas ele não teve nenhum tipo de problema com Tito. Tito foi o que mais se desenvolveu. Mas tem um outro que deu um grande problema com ele, que foi João Marcos, que Paulo chegou a descartar ele do evangelho. Falou assim, não, você não serve não, cara, para andar comigo não. Mas em Timóteo ele fez um grande investimento, sendo que Timóteo era tímido. Ele tinha um bom testemunho, mas era tímido. E ele é o tipo de exemplo para todo mundo que é tímido, que você pode superar a sua timidez e assim fazer um bom exercício do ministério, porque ele conseguiu superar as suas limitações. O ruim da dificuldade dele, que ele era um jovem, que muitas vezes tinha que pastorear igrejas, das quais haviam obreiros mais velhos que ele, mais experientes que ele, que não queriam se dobrar diante dele. Não se dobrar como a gente queira humilhar uma pessoa, mas pelo menos reconhecer o ministério do rapaz, do jovem. Então Paulo ensinou ele a ser um cara de fibra. Não é a cabecinha branca de ninguém que quer fazer ele baixar a cabeça, não. Porque o que ele tinha aprendido de Paulo, aqueles homens não sabiam nem a metade do reino de Deus. Não sabiam nem a metade do que era servir a Deus, dos mistérios de Deus, que foi transmitido a Timóteo, uma pessoa idônea para carregar aquele tesouro. E assim ele o fez. Então, ser chamado pelos homens, sim, é eficaz. Você pode achar que não. Agora, é claro que eu também poderia citar exemplo de pessoas que foram chamadas pelos homens e fez besteira. Tem um monte. Mas eu vou te falar de mais um apenas, rapidamente, só citar, porque eu citei o nome dele, que foi Jefté. Jefté não foi chamado por Deus, foi chamado pelos homens, numa época difícil, em que Israel vivia sob a tutela dos juízes. E Jefté sofreu um grande preconceito por causa da forma como ele foi gerado. Ele era filho de uma prostituta, seus irmãos o colocaram para fora de casa, ele fugiu de diante da presença dos irmãos, se misturou com gente violenta, se tornou um violento. Só que Jefté se desenvolveu. Israel foi subjugada por uma nação mais poderosa que eles. Eles precisavam de um líder que tivesse a característica que tinha Jefté adquirido, de um guerreiro. Aí o que acontece? Os homens, não Deus, os homens chamaram Jefté para representá-lo. E Jefté se apresentou como um grande guerreiro, libertou Israel, fez seu nome na história dos juízes,
E o que aconteceu aqui? É exatamente isso que a gente leu sobre Timóteo. Ele se apresentou aprovado. Não foi Deus que aprovou ele, mas foi ele que se aprovou. Como? Se preparando. Ele se preparou para dias ruins, se preparou para dias maus. Tem muita gente que quer dizer que tem chamada de Deus. O cara não ora, não jejua, não lê Bíblia, não faz nada. Aí quando lhe surge a oportunidade, e tem gente que tem coragem de ainda, eu estou me referindo aqui a coisa de púlpito, tá? Aí o cara vai lá, pega o microfone e começa a contar vantagem da vida dele, que ele, conheci Deus, e Deus me deu um carro, Deus me deu isso e fez aquilo, e Deus vai fazer isso na vida de vocês. Cara, isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver. Evangelho é você ler a Bíblia e explicar a Bíblia. Quem quer carro vai ter que trabalhar para comprar, igual todo mundo. É outra coisa, algum dia eu quero ministrar sobre essa questão da forma que nós gerenciamos a nossa vida. Não tem nada a ver de ter ou não ter a bênção de Deus. E as pessoas fazem outras pessoas ficarem frustradas, porque algumas pessoas têm algumas oportunidades, seja ela de emprego, de estudo, que outras não têm e não vão ter. E não vão deixar de ser crente por causa disso, não vão para o inferno por causa disso. Porque uma coisa é o evangelho, outra coisa são nossos sonhos particulares, dos quais nós podemos lutar para tê-los. Mas voltando aqui ao assunto, pessoas chamadas pelos homens, eles podem ter sucesso na sua chamada. Basta simplesmente eles corresponderem à proposta que lhes fora feita. Os homens fizeram uma proposta a Jefté, ele aceitou e lutou, se empenhou para poder alcançar esse objetivo, que foi de combate, de guerra, venceu e se tornou um grande líder. Timóteo, que foi chamado por Paulo, também se dedicou, superou sua timidez e se tornou um grande líder. Agora, eu vou te fazer aqui, talvez você vai aceitar, com certeza você aceita o raciocínio que chamado por Deus, você não tem dúvida. Chamado pelos homens, eu acho que você tem alguma dúvida ainda, mesmo falando e mostrando isso aqui. Você vai ficar com essa cabecinha boba. Mas e os oferecidos? Eu quero falar sobre os oferecidos para fazer a obra de Deus. Constantemente tem gente boba que fala bem assim, rapaz, é de Deus. Quando é de Deus você não precisa fazer propaganda. Quando é de Deus, a salvação oferecida por Cristo, ela é de Deus ou não? Mas se você tiver raciocínio, é de Deus. E como que os homens alcançam? Porque alguém faz a propaganda. Porque o pregador faz a propaganda. Lá atrás foram os apóstolos, fizeram a propaganda. Apresentaram esta solução para o ser humano. Propagaram essa palavra. Deixa de ser cabeçudo. Antes de você escrever uma notinha em Facebook, aprende o que você está falando, cara. Às vezes a pessoa tem tantas oportunidades, aí ele quer tirar os outros. Mas se você vai lá no início do ministério dele, ele vivia mendigando, igual todo mundo. Eu vou usar a palavra mendigar, é para ofender mesmo. Oportunidade. Mas aí, como graças a Deus a pessoa tem a vocação, aí ele vai crescendo. Ao invés dele ser humilde, incentivar os outros, ele fica essa frescura, como se nunca tivesse pedido a oportunidade. Eu vou falar uma verdade para vocês aqui, meu nome é Valnei, eu nunca pedi oportunidade a ninguém. Graças a Deus eu não sou nada. E às vezes eu rejeito, até porque a minha mensagem não é como a mensagem de muita gente. Eu sou sincero com os caras. Eu um dia chamei um rapaz, eu não vou citar o nome dele aqui, porque talvez ele não goste, mas eu fiquei admirador dele, né? Um escritor, um grande palestrante, vou citar assim, Rony Cosa. Aí eu convidei ele, a gente ia ter, esse ano era um planejamento de ter um congresso dos jovens. Aí eu chamei ele, chamei o outro pregador também, que é mais avivalista, né?
Mas convidei ele, mas eu vi o estilo dele, que ele é o cara mais tranquilo, o outro cara. Aí para fazer essa diferenciação, ia botar um pregador pentecostal nato e um palestrante mais reservado, mais cauteloso nas palavras. Aí ele me disse assim, cara, você tem certeza que você quer me chamar? Você podia me chamar para um outro culto. Eu tenho que te advertir que eu não sou um pregador para esse tipo de evento, que as pessoas, eles criam expectativa. E é verdade. E é verdade. Mas ele falando, eles criam expectativa, eles querem um evento explosivo, e eu não sou isso. Eu gostei disso dele. Às vezes eu estou usando essa frase com algumas pessoas, porque eu não sou também esse pregador explosivo. Eu sei explicar a Bíblia. Você quer Bíblia? Eu sei te dar Bíblia. Agora você quer mágica? Isso não é comigo. Agora eu estou falando assim, irmãos, não é que eu vou menosprezar quem é usado por Deus. Eu creio que sou usado por Deus. Eu creio, eu sou pentecostal, eu creio em cura divina, eu creio em revelação, profecia, eu creio naquele mover de Deus. Mas eu não creio em forçar a situação. Se Deus tiver que operar no dia que eu estiver pregando, Ele vai operar. Mas você nunca vai ver dá glória a Deus, é isso, não isso, não aquilo. Eu não vou mandar ninguém dar glória a Deus se você quiser. Adoração não é forçada. Não vou pedir para você colocar a mão na cabeça de ninguém. Supondo-se que não é. Porque muito pregador pensa que ele é profeta, mas não é. Mas supondo-se que fosse. Quem recebeu a mensagem profética seria eu. Supondo-se que eu sou profeta. E quem tem que transmitir sou eu. Quem tem que impor a mão sou eu. Não existe essa transição. Biblicamente, não. E você vai encontrar um montão de gente tão doida da cabeça que eles desfiguram os textos bíblicos a seu bel prazer para justificar um monte de loucura. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos tocar no emocional do ouvinte. Aí vai começar a gritar daqui, gritar dali, línguas estranhas falsas daqui e dali, línguas estranhas, porque o cara que está aqui ele vai ficar com vergonha se ele não falar línguas estranhas também. Vai parecer que ele está frio, porque vai gritar, só que está frio, não está falando línguas. Então ele vai falar línguas estranhas para provar que não é frio. Cara, e aí depois Deus operou. Você sabe o que é Deus operar para mim? É quando o bandido para de roubar. É quando o viciado consegue abandonar as drogas. É quando a prostituta se torna uma mulher decente. E daí por diante, coisas que no mundo secular se tornam prejuízo, eles se tornam pessoas benéficas. Isso para mim é ver Deus operar. Agora essa outra operação que a gente vê dentro do pequeno, cara, às vezes é, às vezes não é. Principalmente quando ela vem com manipulação. Aí não é. Mas voltando a quem é oferecidos para fazer a obra de Deus. Eu vou te falar de um cara aqui. Você que acha que não se pode se oferecer para fazer a obra de Deus. Eu não vou ler tudo, só alguma coisinha. Neemias. A história de Neemias. Neemias é o cara que não foi chamado por Deus. É o cara que não foi chamado pelos homens. É o cara que se ofereceu. Vou repetir, Neemias não foi chamado por Deus e nem foi chamado pelos homens. Neemias se ofereceu para fazer a obra. No capítulo 1 de Neemias, ele recebe a informação de como estava a situação lá de Israel e aquilo deixa ele muito triste. No capítulo 2, a sua estima, a sua baixa estima é perceptível pelo rei. E o rei gostava muito dele. E eu vou ler só os versículos 4 e 5. E o rei me disse, dizendo Neemias, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu edifique. Neemias se ofereceu para edificar Judá. Não foi Deus que chamou ele, não foram os homens que chamaram ele, ele se ofereceu e foi um excelente líder. Ele chegou lá e conseguiu motivar todo mundo. Houve uma grande oposição, né, das figuras épicas conhecidas como Sambalat, Tobias, toda a Samaria que não queria a reedificação dos muros de Jerusalém.
mas num tempo recorde, eles assim o viram. E sabe, não apareceu o anjo. Ele não viu a glória de Deus como viu Isaías. Ele não viu os querubins como viu Ezequiel. Ele não viu a sarça pega fogo como Moisés. Ele não teve um diálogo, um sonho como teve Jeremias com Deus. Não houve isso. Houve no seu coração pesar pela dificuldade que passava a terra dele. E aí ele se dispôs a ir, ele se ofereceu e teve êxito. Eu tinha falado sobre João Marcos, ia colocar ele na categoria, mas resolvi não, porque depois eu raciocínio que eu percebi que na verdade João Marcos ele era um oferecido. João Marcos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando lá na igreja de Antioquia, olha só a palavra, eu vou ler do versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé, a Saulo, a obra que os tenho chamado. Olha quem Deus chamou. Apartai-me a Barnabé e a Saulo, a obra que os tenho chamado. Deus chamou, foi esses dois. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, descem a Seleuca e dali navegam para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinham também a João como cooperador. João não era para estar ali, mas João Marcos acabou estando ali com eles. Ele não foi chamado, ele se ofereceu para estar, só que as coisas deram ruim, e não fala-se o porquê. Só que no versículo 13 diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. A situação ficou tão difícil, e não fala aqui o que aconteceu, mas ela aconteceu no nível que João Marcos sentiu que não era para ele. Aqui eu quero fazer um inteirinho, uma parafraseação de situação. Por exemplo, João Marcos se ofereceu e não aguentou o peso da chamada. Mas Neemias se ofereceu e aguentou o peso da chamada. A questão é que não é se oferecer ou não se oferecer para fazer a obra. É você ter peito, é você ter ombro para carregar a responsabilidade que você se dispõe a aceitar. Infelizmente, o jovem João Marcos ali não teve. Ele ainda precisava de treinamento. Mas, apesar dele não ser como Neemias, que demonstrou toda aquela experiência, uma coisa ele tinha: vigor. E desejo de recomeçar. A gente vê no capítulo 15 que Paulo e Barnabé, decidiram voltar às cidades das quais eles tinham passado para ver como que eles ficaram. Essa viagem, irmão, não durou 2, 3 dias, não. Essa viagem de 3 a 4 anos. Então eles foram ver como ficaram as igrejas, como que elas estavam, se elas estavam firmadas. O tempo daquele tempo não era como hoje, tem internet, tem televisão, não, a comunicação era algo precário e totalmente difícil. Diz assim no versículo 36, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhara que tomasse consigo João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos,
navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, Sicília, confirmando as igrejas. Então a gente vê aqui, novamente, esse desejo de João Marcos, só que agora causou uma dificuldade que Paulo não aceitou. Sabe, irmãos, nem sempre um grande obreiro, a visão dele significa que é a definição das coisas. Você observa que ele viu em Tito, o texto não fala, mas pelo ele ter tutelado Tito, ele viu em Tito um grande obreiro, e realmente funcionou. Ele viu em Timóteo um grande obreiro antes deles serem, quando eles ainda eram jovens, e isso se tornou. Mas pelas quedas de Marco, pelo abandono, pela covardia, pelo medo, ele não viu em João Marcos uma pessoa confiável para poder estar com eles, levando assim a palavra de Deus. Mas o tempo passa. Sabe que o tio dele, o tio de João Marcos, não desistiu dele. O tio de João Marcos insistiu nele, ao nível que João Marcos se tornou um grande obreiro. Paulo, se não me falha a memória, aqui em Colossenses, já tinha feito uma menção honrosa ao nome de João Marcos, quando ele anuncia quem são os seus cooperadores. É isso mesmo. Colossenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: e Jesus, vamos lá, versículo 10: Aristarcos, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Você vê que ele inclui aqui numa lista de pessoas importantes para o seu ministério a João Marcos. E se não fica só aí essa menção honrosa, na sua última carta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, olha o que ele diz: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Houve um tempo que, na visão de Paulo, João Marcos não era um cara útil para o ministério, mas ele acabou se tornando. João Marcos ali, entenda, não foi chamado por Deus, não foi chamado pelos homens. Você pode entender no capítulo 15 lá que o tio dele chamou ele, mas não. A gente entende lá no capítulo 13, que foi o seu primeiro ingresso como missionário, ele se dispôs a ir, por conta própria, ele não aguentou o peso. Mas depois sim, seu tio chamou, mas ele aceitou que já estava no seu coração. Mas ele persistiu, ele insistiu ao nível de que um homem que olhou para ele, que não era um homem qualquer, o apóstolo Paulo, um grande visionário da obra de Deus, não via nele condição de ser obreiro. Considerou ele útil para o ministério, útil como cooperador, isso escritos tanto em Colossenses quanto em 2 Timóteo. E, para fechar com chave de ouro, ele escreveu o Evangelho. O Evangelho de Marcos é escrito por esse João Marcos. Esse João Marcos que um dia abandonou. Então isso aqui é prova suficiente que a dedicação, a busca, o empenho, a responsabilidade pode levar qualquer obreiro a ter êxito. O relaxo, o descompromisso pode levar qualquer obreiro a falhar. Dependendo do curso da caminhada, você pode rever os conceitos e se levantar novamente. E o faça enquanto é oportuno, porque se nós descermos a sepultura em desarmonia com Deus, as coisas podem ser complicadas. Se for só uma questão da obra de Deus, você só perde o galardão. Mas se for por causa de uma vida de pecado, como foi a vida de Saul, é complexo.
Saul, ele se suicidou por causa do seu orgulho, porque ele não queria ser capturado ou morto pelas mãos dos filisteus. Ele se lançou sobre a sua espada, cometendo suicídio. Tem muita gente que diz que quem se suicida não é salvo, tem tantas coisas, mas eu sou assembleiano e eu prego a mensagem assembleiana, meu amigo. Mas eu sei te dizer uma coisa: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Precisa-se de mais obreiros. Se Deus não te chamar, se os homens não te chamar, se oferece, cara. Mas vai com tudo. Mostra o seu melhor. Se apresente aprovado como obreiro. Leia, estude, busque livros, bíblias de estudo. Você não precisa dar toda a credibilidade ao comentarista, porque nem tudo ali que vai estar no comentarista vai estar em harmonia com a Bíblia, mas por isso vai ajudar a abrir um pouquinho a sua mente do que se trata o assunto. Tem uma Bíblia que não tenha nada escrita nela, apenas a Bíblia, apenas o cânon, e dele você medite, estude, tire suas conclusões, arrume um caderno de anotação, anota a sua visão bíblica que você tem das coisas e aplique aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus tem uma mensagem para entregar às pessoas através da sua vida. Sou grato a quem gastou seu tempo até o presente momento vendo, e a quem algum dia, se tiver a paciência de ver e de ouvir, eu te garanto que você será edificado, porque eu não tenho recordação de ter dito nenhuma asneira. Só não rolou e não vai rolar aquele papo de que Deus tem uma grande coisa na tua vida, do nível que Ele vai entrar na tua casa e Ele vai prosperar e vai aparecer dinheiro da onde não tem, e não vai rolar isso, cara. Sabe, se você der credibilidade à Bíblia, eu te garanto. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Isso aqui fala da fé salvífica. Mas se você abrange isso, a fé, em todos os sentidos, uma coisa eu posso te garantir: se você tiver fé em Deus, tudo ao seu redor pode mudar. A fé. Deus responde a todos que têm fé. O escritor aos Hebreus diz assim, que faz necessário que aquele que crê em Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é dar prêmios. E não estou falando de prêmio da eternidade, não. Aqui, nesse tempo presente, Deus pode te abençoar, mas isso depende de fé, não de palavras mágicas. Eu apenas vou te fazer uma oração a você aqui agora, porque na oração eu creio. A Bíblia fala sobre a oração da fé. Fala que a oração da fé, ela tem poder para curar os doentes, para perdoar pecados. Que Elias era um homem sujeito às nossas paixões, e tendo orado, não choveu durante 36 meses, e tendo orado novamente, voltou a chover. Então eu creio na oração, creio na eficácia da oração, porque o Deus a quem nós oramos, Ele responde. Oremos e confiemos. Senhor Deus e Pai Celestial, nesse instante, após o término dessa reflexão bíblica que fizemos aqui, todos aqueles que algum dia pararem para ouvir esse vídeo, chegar até o final e ouvirem essa oração, eles também sejam abençoados. Se porventura alguém esteve comigo até o presente momento, seja abençoado. Se alguém ouviu até um certo ponto e não pôde continuar por causa do trabalho, o Senhor conhece cada um, mas que essas vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Sabe, quando alguém para, Deus, para ouvir a Tua palavra, é porque essa pessoa tem uma necessidade, ela tem uma dependência, e ela acredita realmente que o Senhor pode entrar com providência e fazer grandes mudanças. E a história bíblica nos prova isso. E a história daqueles que deram credibilidade à palavra do Senhor também nos mostra isso, porque nós também vivemos essa experiência do Senhor, e eu sou prova viva do Senhor, que o Senhor tem poder de entrar na vida de uma pessoa e intervir, assim como o Senhor entrou na minha vida, da minha família, e de tantos amigos e conhecidos que eu os tenho, irmãos da fé, dos quais eu congrego com eles, dos quais eu já conheci ao longo da existência da minha carreira de fé. Sei que o Senhor tem poder para fazer coisas extraordinárias, que de repente essa pessoa que está ouvindo esta oração, que está orando junto comigo nessa hora, ela possa estar pensando que é irreversível o quadro da sua vida, mas o Senhor é aquele que pode reverter as coisas mais impossíveis do mundo, Pai.
Nada é impossível para o Senhor. Ilumina essa mente, entra na família, abençoa a família dessa pessoa, abençoa o casamento, abra as portas do emprego. Nós estamos vivendo uma crise mundial, mas o Senhor pode abrir portas onde não há portas, Pai Santo, para que esse chefe de família possa ter o dinheiro suficiente para suprir as necessidades da sua família, pagar o aluguel. Em especial, eu cito aqui alguns nomes do meu irmão e pastor Sandro Guedes, que pediu oração em favor da sua mãe. Visita, abençoa, muda o quadro, muda a história, Pai. Muda a história pelo poder do nome de Cristo. Também eu oro em favor da minha mãe, que também atravessa um momento muito difícil. E o Senhor é o único que pode reverter o quadro dela. Ela tem fé no Senhor, nós cremos. Ela tem feito a confissão de fé há muitos anos e acredita na intervenção e no milagre do Senhor. Entra com providência divina e mostra mais uma vez que Tu és Deus em nossas vidas. Mas aquilo que for feito segundo a Tua vontade, Pai, ainda que possa trazer uma tristeza aos nossos corações, nós estamos preparados, porque nós acreditamos na vida eterna. Abençoa a vida da mãe também da minha esposa, Lúcia. Abençoe ela de uma maneira especial. Guarda, trabalha no psicológico da mente, para que ela possa continuar sendo esse canal de bênção na vida dela. Abençoe a todos aqueles, Pai, que estão ao alcance desta live e o que verão ela. Sim, que tem parentes no hospital, no presídio, nas drogas, na criminalidade. Muda o quadro, Pai. Eu acredito, nós acreditamos, essa pessoa que está agora nesse momento orando, ele também acredita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe com toda a sinceridade do meu coração. Deus te abençoe.